Muito bem, boa tarde. O Espaço Capixaba já está no ar via satélite para todo o Espírito Santo. Nós temos falado muito de política aqui no programa. Você tem acompanhado que temos trazido, inclusive, representantes dos dois partidos, dos candidatos que disputam a presidência da República. Hoje não é o caso diretamente, mas a gente tem trazido também aqueles que foram eleitos ou reeleitos para contar aqui um pouco da sua história e dizer quais os planos para o futuro, né? Está aqui um dos deputados federais mais bem votados aqui do Espírito Santo, deputado Lelo Coimbra, do PMDB. Tudo bem, deputado? Tudo ótimo, estou aqui com a alegria de quem vem se dirigir ao seu programa e a você e aquele que te acompanha, aqueles que te acompanham, com o maior sentido de agradecimento por essa votação, uma votação que muito me orgulha e que me coloca à disposição cada vez mais para trabalhar em benefício do Espírito Santo. Então, muito obrigado pelo convite, é bom estar com você. Nós é que agradecemos. Deputado, durante o período da campanha, houve uma fase em que o senhor dizia que dificilmente conseguiria, naquele dia, a eleição. A quem se deve isso? A quem se devia isso? Há um mês e meio antes da eleição? Eu acho que todos aqueles que acharam que há um mês da eleição estava ganho, muitos erraram e se machucaram. Na realidade, naquele momento, isso foi até o dia 20 de setembro, o volume de indecisos, de pessoas que ainda não haviam tomado a decisão, era de 80% para deputado federal. Certo. Em alguns casos já chegava a 75% para estadual. Portanto, o estadual avançou um pouco mais cedo e federal mais tardiamente. Portanto, qualquer definição de quem se achava eleito um mês, 15 dias antes, era assim absolutamente fora de dissenso. Essa foi uma eleição como as outras, mas essa em particular, onde quem trabalhou até a última hora, até as 5 horas da tarde de domingo, quando fecharam as urnas, trabalhou buscando indeciso e tinha muita gente indecisa. Para federal, especialmente, tinha muita gente que não tinha. Às vezes encontrava gente com a chapa prontinha, mas federal não havia ainda, porque essa identificação com esse voto, ela é mais longínqua, ela é mais tardia. As pessoas têm menos identidade com um órgão que funciona em Brasília, longe delas. Portanto, é um voto mais demorado. Portanto, a ideia de que naquele momento não se podia fazer previsão nenhuma, não dava para contar com não nada, era o sentimento de que pudesse perder a eleição, era o sentimento de que a eleição ainda estava em curso e muito havia que fazer, muito havia que trabalhar para poder conversar com a sociedade. Eu me lembro que, inclusive, de uma fala do governador Paulo Arthur, que disse que naquela época só 26% do eleitorado tinha a definição do voto para deputado federal. Mas eu fiz essa pergunta porque eu acho que aquela fala que foi muito forte no estado todo, quando as pessoas citavam o seu nome, isso conseguiu mexer com muitas lideranças dentro e fora do PMDB, a ponto delas se empenharem mais em buscar votos. Você concorda? Eu concordo, mas na realidade as duas eleições passou-se a mesma coisa, interessante. Na eleição de 2006 havia assim, um sentimento de que eu pudesse ter dificuldade naquela eleição. E nós trabalhamos muito, nós não arrefecemos, não tiramos o pé do chão e a eleição me deu uma posição privilegiada, que foi a primeira colocação. Essa eleição, as pessoas demoraram a se envolver com a eleição. Mesmo para a presidência da República, demoraram a se envolver. Para governador, como foi uma eleição que se definiu desde a sua largada inicial, né, desde o início, o Renato Casagrande estava na dianteira e com folga, né? Ninguém imaginava que ele pudesse perder a eleição, a não ser para si próprio. Então, todo mundo ficou um pouco lento nas eleições. Essas eleições, na realidade, ela teve o ponto de pega nos últimos 15 dias. Foi uma eleição curtíssima. Eu, por exemplo, comecei a fazer minha campanha em Aracruz, aqui no município próximo, 10 dias antes, e o município me deu 3.700 votos. Portanto, assim, em 10 dias, o recall, a presença, a história presente e a memória imediata e a organização da campanha me permitiu que em 10 dias nós pudéssemos fazer essa votação. Portanto, havia um sentimento de letargia, de apatia com as eleições. Mas na medida que as pessoas viram que os seus parceiros precisavam da presença delas, na medida que começaram a perceber que o envolvimento era necessário, na medida que começaram a perceber que o número de indecisos era muito alto, elas, não, temos que
fazer parte de maneira mais militante desse processo. Isso aconteceu com todos e eu acho que o resultado foi muito positivo e muito satisfatório. Bom, o resumo das análises a respeito do resultado para a Câmara e também para a Assembleia Legislativa nos traz para a seguinte conclusão. Eu votei, isso é o eleitorado falando, em quem realizou alguma coisa, e essa coisa não é uma coisa simples, algo que realizou ou se propõe a realizar algo que mudou ou vai mudar a minha vida de alguma forma. E aí você pega um deputado estadual vinculado à questão da segurança pública, que mexe com a vida de muita gente e preocupa muita gente, e ele teve uma votação expressiva. E pega um ex-prefeito, que saiu com 90 e tantos mil votos do município onde ele governou. No seu caso, essa votação homogênea em todo o estado talvez seja um efeito também, um efeito semelhante durante os períodos que o senhor esteve no governo e na Câmara? Sem dúvida. Tem a direção do PMDB, tem o trabalho da Câmara pegando os municípios como um todo. Eu não fui secretário nesse momento, né, nesses 4 anos. Foi o trabalho de militância. Tem o trabalho de vice-governador e secretário de Educação e uma relação muito fraterna com o nosso governador Paulo Arthur. Então, um conjunto de fatores que me distribuiu homogeneamente pelo Estado afora. Mas interessante, você tocou no assunto que vale a pena referenciar, não mais se elege avulso. Isso. É muito raro. Avulso, assim, um caso ou outro. Mas quem não está hoje vinculado a uma história pessoal, a uma história de trabalho, a uma estrutura política de parcerias ou de articulação, a núcleos de opinião, a núcleos de representação muito definidos, tem muita dificuldade de estar com chance de vitória em um processo eleitoral. Mesmo aqueles que, usando o dinheiro, puderam assim fazer processos eleitorais onde o dinheiro pudesse estar presente abaixo da linha d'água, né? Você mesmo alguns tiveram dificuldade. E alguns que representam segmentos, mas que esses segmentos não afetam a vida das pessoas positivamente, ou as pessoas não percebem isso claramente, e acabaram também não se elegendo. Isso foi uma eleição em que nos trouxe muitos recados. Primeiro, o recado de que o padrão ético e de trabalho ele é uma questão presente, muito presente. Esse negócio de que o povo não está acompanhando isso não é verdade. Ele acompanhou muito bem. Segundo, quem não tiver história de trabalho também não sai com referência positiva. Terceiro, que quem não tiver presença física a melhor possível, que as pessoas identifiquem como alguém em quem ela possa estar próxima ou possa chegar, possa ter acesso, também foi muito difícil. E por fim, a expectativa de estar num projeto positivo. Quem não estava num projeto positivo e que a sociedade acompanha, especialmente a partir desse trabalho de governo que nós concluímos com 8 anos com Paulo Arthur, no meu caso, nos primeiros 4 como vice-governador e no segundo como deputado federal, eu faço parte, e esse movimento que se elegeu com Renato Casagrande, governador, à frente nessa nova liderança, nos mostra que nós fazemos parte de um movimento que tem como referência o que aconteceu e acontece no Espírito Santo até esse momento como base para o futuro. Bom, e dessas lições todas, o que você vai extrair para construir esse novo mandato? Essa é uma pergunta que eu vou deixar, a gente vai para o intervalo agora, para daqui a pouco, depois do intervalo, ok, deputado? Ok. Estou conversando com o presidente do PMDB e deputado federal reeleito, Lelo Coimbra.